Grande abraço para todos vocês que veem o programa Questões de Fé no sábado, ao vivo, às 10h30 da manhã e domingo, a reprise às 20h30. Um abraço a todos. Nós estamos nos dedicando ao programa do pontificado do Papa Francisco através desta exortação apostólica. Hoje nós vamos também falar alguma outra coisa além das comunidades eclesiais de base, que vamos terminar hoje de falar sobre elas, e no próximo sábado falaremos sobre a renovação carismática católica, que é também um dos elementos contemplados pelo Papa Francisco. Mas hoje continuamos com as comunidades eclesiais de base dentro da exortação apostólica Alegria do Evangelho. Você participando vai ganhar 2 kits, 2 Bíblias para cada pessoa que ganhar da edição pastoral. E depois um livro, Ovelha ou Protagonista, a Igreja e a Nova Autonomia do Laicato do século XXI, de um leigo teólogo, Renold Blanc, brasileiro. Outro livro, Formação Permanente. Acreditamos realmente na formação permanente? De Amedeo Centini, cortesia, os livros da livraria Paulus. Depois, um CD, Adorai, de João Marcelo, ou O Agora e o Eterno, de Rosa de Saron. Mês de setembro, mês da Bíblia, se você for contemplado no sorteio, você vai receber, além dos brindes já mencionados, mais 2 Bíblias para cada pessoa, para presentear, se você já tiver em casa, a Bíblia. Para participar do programa, pelo telefone, está aí no seu monitor, 3209-0120, prefixo de área 31, pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento. Você pode ver o programa pelo Twitter, ao vivo, @padrecândido2, e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Gente, sem ser esta semana agora, a próxima, na outra semana, dia 5 de outubro, até dia 12 de outubro, vai acontecer em Roma o Sínodo sobre a Família, com representantes dos episcopados do mundo inteiro, de movimentos e grupos de pastoral familiar, de casais, de teólogos, todos observadores. Muito bem, esse é um momento fundamental na história da Igreja. Exatamente esse momento que nós vamos viver, estamos vivendo já em preparação ao Sínodo. E já começa, antes do Sínodo ser celebrado, já começam as dificuldades que o Papa Francisco terá que enfrentar. E talvez ele não soubesse que fossem assim tão graves. No mês de fevereiro deste ano, houve um consistório de cardeais em preparação ao Sínodo. Esse consistório, inclusive, deve ter recebido aquelas avaliações que foram feitas pela Igreja no mundo inteiro a pedido do Papa Francisco. Minha paróquia, por exemplo, e todas as paróquias receberam aqueles questionários que a gente se reuniu, respondeu, mandou para a Cúria mandou para Roma. Naturalmente chegaram, evidentemente, observações, questionamentos, desejos do mundo inteiro. E certamente há coisas que a Igreja precisa ouvir dos cristãos leigos, os mais interessados, que são os casais. Pois bem, voltando à reunião de fevereiro deste ano, possivelmente com conhecimento já de todas as, digamos assim, as manifestações do mundo inteiro, o Papa pediu a um cardeal que era íntimo do Bento XVI e que é também da confiança do Papa Francisco, um cardeal chamado Walter Kasper, grande professor antes de ser bispo,
Depois, quando o bispo foi presidente da Conferência Episcopal Alemã, um grande teólogo, mas também, além da teologia, encontra-se nele a fusão do pastor. E ele, portanto, é muito útil ao Papa Francisco, que o Papa Francisco é um excelente pastor, mas não é teólogo. E o Walter Casper une a ciência da teologia com a experiência prática da pastoral. E o que ele falou? E o Papa Francisco encarregou o Walter Casper, cardeal, de fazer a preleção inicial dando o toque que o Papa queria para aquela assembleia, aquele consistório de cardeais, já em vista da preparação do sínodo. E o cardeal Walter Casper já tem uma preocupação de anos, que é resolver o problema de católicos, pessoas probas, pessoas, né, de grande boa vontade, cujo primeiro casamento tenha fracassado. E ele apresentou uma tese, a tese de que, conforme a Igreja Oriental também o faz, esses casais, sem a nulidade, sem a declaração de nulidade do casamento anterior, que eles pudessem, e aí vem sob várias condições, numa prática penitencial, retornar à plena vida eclesial, participando da Eucaristia. São milhões e milhões de casais católicos no mundo inteiro. A conferência do cardeal Walter Casper caiu sobre uma bomba dentro do consistório e muitos não gostaram. E na semana passada, com medo de que aquela conferência desse um pouco o tom do sínodo, e eu espero que dê, nós esperamos que dê, alguns cardeais escreveram um livro e divulgaram pela mídia, colocando a sua oposição ao cardeal Walter Casper e ao próprio Papa Francisco. Quais são os cardeais? Só pessoas, só homens top da Igreja. O cardeal Gerhard Ludwig Müller, alemão, companheiro e colega do Walter Casper, que atualmente, o Walter Casper hoje, ele tem cargos no Vaticano, mas não, ele é emérito, ele foi da congregação, prefeito da Congregação para a União dos Cristãos. Hoje ele tem cargos, digamos assim, de consultor de várias congregações vaticanas, mas é emérito, já ultrapassou a idade de 75 anos. O Gerhard Ludwig Müller é o prefeito da congregação atualmente para a doutrina da fé. E ele se opõe ao cardeal Walter Casper. E junto com ele nós tivemos, aliado nesse livro que eles escreveram, estão o cardeal Carlo Caffarra, de Bolonha, um extremamente conservador, que é o Raymond Leoburg, da Assinatura Apostólica, um americano, o cardeal Walter Brandmüller, que é emérito também, está no Vaticano em vários cargos, e também o emérito Velásio de Paulis, que é italiano. Muito bem, além desses, estão na mesma linha e escreveram ultimamente o arcebispo Círio Vazio das Igrejas Orientais, que eles conseguiram cooptar para o lado deles. O cardeal Ângelo Scola de Milão, que foi, digamos assim, um dos papáveis que recebeu votos antes do Francisco. E o cardeal George Pell, que é secretário das Finanças Vaticanas. Então, um peso pesado. E que escreveram um livro, e os jornais, e foi para os jornais, eu não estou falando isso aqui de fofoca interna, estão nos jornais do mundo inteiro já, menos no Brasil. Estão nos jornais dos Estados Unidos, da Europa, da França, da Alemanha, de todos os lugares, às vésperas do sínodo. Vários meios de comunicação católica no Brasil, como, por exemplo, o Unicinos do Rio Grande do Sul, tem registrado esta dificuldade
surgida antes do sínodo. Eu gostaria, daqui a pouco, no próximo bloco, voltar à ideia que está presente no cardeal Walter Casper e no Papa Francisco, em relação como que a Igreja, pastoralmente, sem negar a sua doutrina, pode lidar com os complexos problemas do mundo de hoje. Não fincar pé exatamente só num determinado ponto. Não fincar o pé, por exemplo, na doutrina e na lei, quando o próprio Jesus diz que doutrinas e leis foram feitas para a salvação do homem. O homem não foi feito para a lei. O sábado não foi feito para... O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Nós vamos conversar ainda no próximo bloco, neste programa, para depois, no terceiro, passar sobre as comunidades eclesiais de base. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Não é no meu nome, mas no debate que com certeza haverá no Sínodo Mundial, agora em outubro. Nós vamos aguardar e rezar para que bispos do mundo inteiro, porque não serão só esses cardeais, a gente percebe que eles estão querendo influenciar os padres sinodais. Esperemos que eles ouçam mais com o coração os seus fiéis e menos esta cúpula da Igreja. Voltamos daqui a pouco.